Volume 01, Capítulo 0, Prólogo. Você já ouviu falar disto? Um site de suicídio? Ah, não me olhe assim, eu sei que você já fez isso. Quase todo mundo já ouviu falar de pelo menos um ultimamente. Um site na internet onde você pode encontrar várias maneiras de cometer suicídio ou soluções semelhantes para cometer suicídio em grupo. Para ser sincero, quando me deparei com isso pela primeira vez, fiquei profundamente confuso. Veja bem, eu não queria realmente me matar, mas, ao mesmo tempo, eu estava em um momento da minha vida em que eu também não queria viver, e a perspectiva de acabar definitivamente com minha existência superficial de uma vez por todas parecia estranhamente atraente para mim. Porque este mundo fez tudo o que podia e mais um pouco para me levar aos mais profundos abismos do desespero mais sombrio. Estou sendo intimidado e condenado ao ostracismo na escola, de uma forma mais hedionda do que o abuso físico padrão e tradicional? Eu estava sendo ignorado por todos, tratado como se eu não fosse nada além de ar. Na aula, durante os intervalos para almoço ou quando ia e voltava da escola, eu estava sempre sozinho. Quando uma tarefa exigia que nos formássemos em pares, eu sempre acabava como o único que não tinha parceiro. Toda única vez. Quando o número de membros homens e mulheres na nossa classe era desigual, os professores tentavam me colocar em duplas com garotas. Você provavelmente consegue imaginar como essa ideia genial ia acabar, mas vou te contar de qualquer forma, só para me chutar mais um pouco nas bolas. Por que a essa altura? Por que diabos não? Cada uma dessas vadias tentava se safar de ser designada para mim. Elas faziam isso dizendo que já tinham feito uma promessa de ficar com outra pessoa, ou quando essa tática se mostrava ineficaz, elas relutantemente se juntavam a mim apenas para fazer todo o trabalho elas mesmas. E elas faziam tudo isso sem nem olhar na minha direção ou dizer uma única palavra. Muitas vezes eu poderia jurar que via a aura de ressentimento em relação a mim se manifestando fisicamente ao redor delas como uma forma de armadura protetora, e comentários como eu me sinto contaminada, eu tenho que me purificar com água benta ou eu nunca poderei ser uma noiva agora eram tão comuns que eu parei de contá-los depois da 100ª vez, mais ou menos. Eu pensei que já estava acostumada com eles, mas não importa quantas vezes eu os ouvisse ou em quantas variações, eles ainda doíam da mesma forma, adicionando mais e mais combustível à pira ardente do meu ódio por mim mesmo. E antes que alguns de vocês façam essa pergunta idiota, não era assim apenas no ensino médio. Era assim desde o ensino fundamental, onde eu brigava com as outras crianças quase diariamente, resultando em ser rotulado como um delinquente violento. Você pensaria que as coisas iriam melhorar com o tempo? Bem, cara, eu tenho uma novidade para você, elas não melhoraram. Nem um pouco. Quando eu estava na 4ª série, eu era o saco de pancadas de todos durante quase todos os intervalos, especialmente depois de uma das aulas, quando todos nós compartilhávamos nossos sonhos para o futuro uns com os outros. Eu tinha, em uma esplêndida demonstração de idiotice infantil, deixado escapar que queria ser um lutador profissional. Além disso, eu sempre era expulso da classe quando era hora de me trocar para a educação física, e no verão, quando era hora das aulas de natação, minhas roupas e somente minhas roupas sempre acabavam magicamente jogadas na piscina. Sim, aqueles eram os dias da minha infância dos quais não quero me lembrar. Devo dizer, porém, que as coisas se acalmaram um pouco quando comecei a aprender Kendo como um meio de autodefesa. Também foi uma maneira muito eficaz de canalizar toda a minha frustração e violência reprimidas em algo produtivo. Quando minha vida de merda chegou ao 2º ano do ensino fundamental, o bullying físico parou completamente e mudou para o mental. Acho que um incidente em que eu acidentalmente dei uma surra eterna em um dos meus opressores e acabei mandando para o hospital por alguns meses teve algo a ver com isso, mas posso estar errado. Bem, não vamos nos deter nos pequenos detalhes por enquanto. O ponto principal é que, por um tempo, as coisas se acalmaram. Ninguém ousou levantar a mão contra mim, mas eu me tornei um pária sem um único amigo. Ao longo dos anos de educação, as crianças podem ser uns verdadeiros sacos de merda, você não concorda? Uma vez que elas aprendem que não podem infligir dano a você fisicamente, elas tentarão fazer isso mentalmente. Como se houvesse alguma chance real de elas finalmente me deixarem em paz.
A atitude do meu pai em casa era praticamente a mesma. Quando minha mãe morreu, a primeira coisa que ele fez em vez de lamentar foi me transformar no objeto de sua violência doméstica. Você deveria me agradecer. Estou fazendo tudo por você, ele gritou enquanto me espancava até a inconsciência. Esse foi o momento em que finalmente percebi que é disso que se trata esse mundo miserável. Não importa o quanto você tente viver uma vida boa e honesta, a única maneira de realizar seus sonhos é eliminando tudo e todos que estão entre você e seu objetivo. Somente quando você estiver no topo da montanha de incontáveis cadáveres de seus inimigos, onde ninguém mais poderá ameaçá-lo, enquanto triunfantemente sorve o doce néctar da vitória, somente então você poderá dizer que realmente venceu o jogo de merda chamado vida. Tal perspectiva de vida parece mais adequada a um criminoso ou a um membro mesquinho da Yakuza, mas é assim que realmente é. Sem poder, você não é ninguém. Apenas um dos ninguém sem nome vivendo seus dias sem rumo como um membro da massa cinzenta de mediocridade com ideias semelhantes. Pelo menos, é o que eu penso depois de tudo que passei. Este mundo é um lugar sem esperança, verdadeiramente podre. Olhando para trás agora, deve ter sido precisamente por isso. Foi por isso que decidi clicar no link para aquele site de suicídio obviamente obscuro que encontrei uma noite enquanto navegava na internet na solidão do meu quarto, depois de ter me cansado das surras do meu pai naquele dia. Como devo dizer? Foi uma experiência reveladora. Não estou brincando, ler tudo o que foi postado lá realmente me ajudou a entender o quão idiota eu era até aquele momento. Antes, eu achava que era o único que tinha dificuldades, mas agora finalmente vi que o mundo estava cheio de centenas de milhares de pessoas de todas as origens e idades que simplesmente não aguentavam mais, portanto, buscavam uma saída. Naquele dia, algo mudou dentro de mim, como se um interruptor tivesse sido repentinamente acionado dentro da minha mente. O que começou como uma leitura curiosa e única começou a se desenvolver em um grande interesse. Então, li todas as postagens, reuni as informações, passei por todos os links e finalmente cheguei ao que poderia ser chamado de santuário interno do site. Pensando bem, este mundo não me trouxe nada além de arrependimentos. Eu não tinha ninguém que pudesse chamar de amante, nem amigos, nem família que me apoiasse nos bons e maus momentos. E se fosse esse o caso, por que eu me daria ao trabalho de continuar vivendo em tal inferno na Terra? Minhas notas não eram excepcionais de forma alguma. Por causa da violência doméstica na minha família, seria impossível para mim ir para a universidade. Mal tínhamos dinheiro para sobreviver. Minha única qualidade redentora eram minhas habilidades de kendo aprimoradas desde meus primeiros anos. Além do kendo, eu realmente queria treinar judô ou karatê, mas como as aulas custavam uma fortuna, isso era impossível. Mesmo com kendo, eu só conseguia praticar porque o mestre do dojo local treinava crianças de graça e também emprestava seus equipamentos, mas eu sabia que ele não estava fazendo isso por bondade de seu coração. Isso era apenas uma desculpa para ele dar aulas particulares para as crianças de quem ele gostava, especialmente as meninas. Então, caso você não tenha me ouvido da primeira vez, deixe-me reiterar. Este mundo é um lugar realmente podre. A lista dos meus arrependimentos era muito maior do que aqueles relacionados à situação financeira da minha família, é claro. Um deles era meu desejo de finalmente deixar de ser virgem. Sério, quem não veria isso chegando? Morrer sem ter nenhuma experiência em sexo? Isso sim seria ridículo. Assim como qualquer outro garoto do ensino médio da minha idade, eu queria tentar fazer isso pelo menos uma vez. Eu queria saber se liberar todo o seu desejo sexual em uma garota realmente era tão bom quanto todo mundo ao meu redor estava dizendo. Assim, os dias passaram sem trazer nenhuma mudança significativa com eles. Todo esse tempo, eu estava em cima do muro sobre se eu realmente queria ou não me matar. Afinal, o pensamento de acabar com minha vida com minhas próprias mãos me assustou pra caramba. Eu estava com medo da dor e do que aconteceria se por algum milagre eu conseguisse estragar tudo. E já que estamos no assunto, eu me pergunto se morrer é realmente tão simples quanto os livros retratam. Que você simplesmente fecha os olhos, adormece e pronto. Bem,
Eu acho que esse pode ser o caso para morrer de causas naturais como doença ou velhice, mas para todo o resto? Eu acho que eu ainda era muito covarde para testar por mim mesmo. Eu era muito bom em Kendo. Pode ser difícil, mas talvez se eu me esforçar mais, eu consiga viver disso? Isso certamente não seria tão ruim se funcionasse. Quanto a perder meu V-Card, todas as coisas boas vêm para aqueles que esperam, eu acho. Certamente terei minha chance de ficar sujo com alguém legal se eu for paciente. E se eu oficialmente obtiver o status de um feiticeiro primeiro, chegar aos 30 anos de idade ainda virgem? Eu não dou a mínima. Com pensamentos tão conflitantes em mente, continuei lendo os posts publicados no site, onde eu era um frequentador regular nessa época. E em uma noite fatídica, meus olhos caíram sobre um link para um post intitulado Antes de decidir cometer suicídio. É isso. Um guia que vai me ajudar a decidir. Era isso que eu queria o tempo todo. Com minha excitação aumentando rapidamente, decidi clicar no link. Quem sabe, talvez ele me aponte para algumas boas alternativas ao suicídio. Afinal, sou apenas um adolescente no segundo ano do ensino médio, então verificar as alternativas antes de me comprometer com um negócio real foi compreensível. Agora vamos ver o que temos aqui. Tudo bem, legal, entendi. Eu murmurei para mim mesmo enquanto rolava lentamente a página para baixo. Para dar a você um breve resumo do conteúdo, ele afirmava que se você acha que seu próprio mundo é um lugar de merda onde você não consegue viver de jeito nenhum, então por que não se mudar para outro? Isso não foi o que eu esperava, para ser honesto. Mas, por outro lado, havia uma quantidade surpreendente de sentido nisso. Quer dizer, pense nisso. Se você está farto do mundo em que vive, então mudar para um que seja mais do seu agrado é meio óbvio. A página listou muitos exemplos de tais mundos. Um mundo que é tecnologicamente avançado, um mundo onde piratas e seus navios fazem a lei, um mundo antigo cheio de espadas e magia. Tal mundo pode realmente não soar tão ruim. Se eu escolhesse algo assim, eu poderia me mudar para um mundo que fosse habitado não apenas por humanos nojentos, mas também por belos e nobres elfos, anões trabalhadores ou mesmo semi-humanos e bestas vivendo juntos. Isso certamente seria interessante. Mas como você pode se mudar para um mundo assim? Você pergunta. Isso é simples, na verdade. A resposta para essa pergunta é: por meio de jogos. Da internet, para ser mais específico. E acontece que a página estava fornecendo links para as páginas principais de todos os tipos de jogos, não apenas aqueles que listei acima. Acho que eu poderia dar uma chance a um deles, só por diversão. Certamente será mais saudável do que passar a noite inteira lendo os comentários dos outros usuários do site de suicídio por sabe-se lá qual noite seguida. Sim, vamos pensar nisso como uma mudança de ritmo muito necessária, ou uma lufada de ar fresco. Veja, apesar de toda a minha conversa fiada anterior, ainda posso agir como um ser humano semidecente se eu quiser. Se eu tiver que encher minha cabeça com algo, então prefiro que sejam jogos do que pensamentos suicidas. Talvez seja meu covarde interno falando através de mim agora, mas eu vi por mim mesmo nos últimos dias que havia muitas pessoas que pensavam exatamente o mesmo, então talvez esses tipos de anúncios tenham sido feitos especificamente para atraí-los? Bem, tanto faz. Quando se trata de jogos online, posso dizer com orgulho que não sou um novato total, já que joguei alguns deles no passado. Embora eu tenha que admitir que minha atitude solitária e sem amigos deve ter me afetado bastante, porque mesmo quando jogava jogos online, onde conhecer novas pessoas e cooperar com elas é meio que o objetivo de tudo, eu era um jogador solo de boa fé. Eu era o que você pode chamar de casual por excelência, jogando apenas o que parecia legal e deixando de lado assim que ficava entediado. Mas quando eu jogava, fazia questão de aproveitar cada segundo. Mesmo que o jogo fosse literalmente uma porcaria, eu não o odiava em si, apenas as pessoas que o faziam desse jeito. Tudo bem, então quando entrei na página de um jogo que parecia interessante o suficiente para mim, a primeira coisa que me disseram para fazer foi escolher minha raça e o país de origem de uma seleção muito impressionante de escolhas.
Talvez eu devesse mirar em algo interessante, como uma mistura das coisas mais inesperadas possíveis. E se eu me cansar disso de qualquer maneira, sempre posso começar do zero. A próxima página era sobre a frequência de guerras ocorrendo no mundo do jogo. Então é o cenário onde os países lutam entre si pela supremacia em vez de serem amigáveis, eu acho? Eu me pergunto se será semelhante às batalhas entre guildas, mas em uma escala muito maior? Bem, não que isso vá ter tanto significado para mim como um jogador solo de qualquer maneira. Com isso em mente, acho que vou escolher um dos países mais amigáveis. Certo, agora que isso está feito, o que temos a seguir? Tipo de masmorra ou tipo de campo? Agora, essa vai ser uma decisão difícil. Não posso escolher os dois de uma vez. Ah, bem, olhe para isso, aparentemente eu posso. Legal, os dois então. Também é bom que você possa escolher as configurações recomendadas pelo próprio jogo, já que há tantas opções detalhadas para escolher que ler cuidadosamente todas elas provavelmente me levaria uma noite inteira de sono. Uma das últimas coisas a escolher eram as configurações de idioma. O que é isso? Como é que o japonês não é o padrão? O que é mesmo esse idioma Brain? Não tenho ideia, mas como é um padrão, então é melhor deixar como está sem mexer muito nele. Logo depois disso, cheguei à seção de criação de personagem rotulada como distribuição de pontos de bônus. Acho que todo jogo online tem um desses hoje em dia. O sistema em si era semelhante ao apresentado nos clássicos como D&D, onde você tinha que rolar e as estatísticas do seu personagem eram baseadas no valor total do seu teste. Você tem um total de 6 estatísticas básicas: força, destreza, constituição, intelecto, sabedoria e sorte, e o valor total do teste do seu dado virtual determina os bônus numéricos para essas 6 estatísticas. Felizmente, parece que você pode rolar novamente as estatísticas do seu personagem quantas vezes quiser até rolar os resultados desejados ideais, então pelo menos não preciso me preocupar em ficar preso a algo totalmente inútil e não adequado ao meu estilo de jogo preferido. A única desvantagem é que rolar exatamente o que você quer pode levar um tempo considerável, já que o RNG não estava do lado do jogador na maioria das vezes quando se tratava de distribuição de estatísticas. Mas como não quero fazer tudo pela metade dessa vez, devo dedicar um tempo para criar algo que seja pelo menos decente para jogar, em vez de algo totalmente aleatório. Em termos de pontos, muitas das estatísticas iniciais estavam em valores entre 10 e 20, o que significa que eram as mais básicas e queríamos algo melhor do que isso, então estamos rolando novamente essa. A próxima rolagem me deu um total entre 40 e 50, então não foi tão ruim quanto a primeira, mas também não foi bom. Outra rolagem novamente, não me decepcione dessa vez. Vamos avançar rapidamente uma série de rolagens novamente para o futuro, onde finalmente consegui marcar algo genuinamente bom. Tenho a sensação de que esse é o melhor resultado que eu poderia esperar, então vou manter esse. Além disso, a cor de todos os valores era verde, o que indica que minha rolagem foi acima da média. Tudo bem, parece que estamos tendo um bom começo aqui, mas me pergunto se talvez possamos fazer um pouco melhor? Em termos gerais, em jogos que usam um sistema de rolagem de dados para decidir as estatísticas, rolar qualquer coisa que tenha um valor total de 75 ou mais é considerado bom, mas a maioria dos jogadores, pelo menos pelo que eu vi online, sempre almeja um total de 80 ou mais para realmente maximizar sua rolagem e espremer cada ponto adicional que pudessem para garantir o melhor começo possível para si mesmos. Meu total atual é 79, então a pergunta de $1 milhão é: devo mantê-lo ou tentar forçar um pouco a sorte e almejar aquele famoso 80? Dane-se. Você só vive uma vez, role para a vitória. Estamos recomeçando. Como resultado, acabei com um valor total de 60. Interpretações. Nada como um pouco de sorte gacha rank F, chutando suas bolas para lembrá-lo de que você não é o cara que você pensava ser. Vamos deixar esse pobre 60 para trás e finalmente começar o jogo? Claro que não. Eu rolei algo bom uma vez, então posso fazer de novo, mesmo que eu tenha que recorrer à técnica mais secreta e proibida de rolagem de estatísticas. Clique rápido do mouse.
Enquanto eu clico furiosamente, aqui estão algumas curiosidades aleatórias sobre essa técnica para você. Os usuários mais habilidosos são supostamente capazes de atingir a frequência de cliques de 30 cliques por segundo. Isso não é incrivelmente real? Eu me pergunto quais jogos eles estavam jogando para atingir tal forma de usá-lo. Enquanto eu continuava a clicar feito louco, sem nada mais além dos meus olhos para confiar quando parar, um número 8 piscou diante dos meus olhos. Era o número 80 agora? Era 80, não era? Infelizmente, o número que foi exibido na tela quando parei de tocar no botão esquerdo do mouse era um mísero 19. Cestas de lixo. Eu consegui. Por apenas um breve momento eu marquei aquele lendário 80 e eu o joguei pela janela. Claro que sim. E você sabe o que vem a seguir. É isso mesmo, você adivinhou, estamos começando de novo mais uma vez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Minha decepção é imensurável e meu dia está ainda mais arruinado do que já estava. Suspiro. Bem, não adianta chorar sobre o leite derramado, eu acho. Estamos de volta à Vila do Refazer por enquanto. As próximas tentativas foram preenchidas com 60 e 70 e poucos, mas vamos ser realistas aqui, pessoal, tudo bem? Vocês sabem tão bem quanto eu que depois de marcar aquele 80 uma vez eu não iria parar até marcar outro 80 novamente. É isso que nós, jogadores, fazemos afinal, está literalmente no nosso sangue. Aquele impulso competitivo, ou o que os normis normalmente chamariam de síndrome de segurar minha cerveja. Todos nós já passamos por isso ou pelo menos vimos alguém do nosso entorno estar lá, certo? Aquele certo alguém que é como vamos lá cara, não tem como você realmente inserir qualquer coisa estúpida aqui e o outro cara, sendo um shed pau de trovão absoluto de um louco que ele está sendo todo como eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso? Aqui, segure minha cerveja, geralmente seguido pelo pobre Shed se envergonhando na frente de todos ou se machucando de uma forma realmente estúpida. Claro, dada a minha situação pessoal do jeito que está, nunca tive realmente a chance de ser um Shed, e é por isso que agora é uma oportunidade perfeita, provavelmente única na vida, para mim. Dá um tempo, seu perdedor, não tem como alguém como você conseguir uma pontuação de 80 ou mais enquanto rola estatísticas. Ah é? Bem, você sabe o que? Dane-se você. Dane-se cada um de vocês, Shads, com todas as suas Stacies e vidas normis bem-sucedidas. Esta é a minha hora de brilhar agora. Eu farei isso. Vou derrotar esse ícone do rolar outra vez como se fosse minha carne em uma noite solitária de sexta-feira e vou rolar as melhores estatísticas possíveis. Ok, todos prontos? Segurem-se em seus assentos, porque vamos levar esse ícone para um passeio. Sarcasticamente, dia 6524. As rações estão acabando. Estou clicando e clicando e clicando há tanto tempo que minha mão direita ficou totalmente dormente. E depois de cada clique, eu fazia uma breve pausa para verificar o valor que aparecia na tela para ter certeza absoluta de que não perderia uma boa jogada. Clicar, rolar novamente, clicar, rolar novamente, clicar, rolar novamente, clicar, por que estou fazendo isso de novo? Já faz tanto tempo que estou com dificuldade de lembrar. E olhar para aqueles dígitos minúsculos na tela é uma dor no saco. Continuei minha cruzada de cliques enquanto pensava em tais pensamentos. Se nada mais, tenho que me elogiar por minha própria teimosia. Clique, verifique o valor e clique novamente. Esse processo chato e repetitivo continuou por um bom tempo. Apenas um som ininterrupto de clique, como clique 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 clique. Não foi até muito mais tarde que a visão que eu desejava finalmente apareceu na minha tela, em 2 dígitos formando um número, brilhando com uma luz clara e dourada. Demorei muito para chegar aqui, mas o resultado final foi ainda melhor do que eu queria inicialmente. Eu rolei o maior valor possível, provavelmente porque não há números de 3 dígitos programados no sistema. 1,99. Só de olhar para ele me deu todo tipo de satisfação.
Depois de uma longa luta, finalmente cheguei à Terra Prometida. Fiz isso por despeito e puro desespero e ainda consegui obtê-lo. Os dias de antigamente, quando eu apenas clicava como um louco, já pareciam nada mais do que uma memória distante, embora tenham acontecido literalmente há alguns momentos. Eu tenho um valor de estatística total de 99. Eu tentaria rolar isso de novo? Ah, não. Esta é uma oportunidade única na vida que pode nunca se repetir se eu simplesmente deixar passar, então pode apostar que vou ficar com ela. Eu nem me importo mais com o jogo em si, só rolar isso já foi uma vitória suficiente para mim. Já que eu vou jogar sozinho de qualquer maneira, tal rolagem foi o melhor resultado possível que eu poderia ter esperado. Literalmente não há nada melhor do que isso quando se trata de rolar estatísticas, então cliquei em confirmar sem arrependimentos. O próximo passo foi configurar seu personagem avatar e distribuir pontos de bônus. Não havia informações sobre microtransações, caixas de saque ou qualquer tipo de compra no jogo. Poderia ser um jogo baseado em navegador. Olhando para o número dos meus pontos de bônus, havia muitos deles. Bem, já que o jogo está sendo tão generoso comigo desde o início, acho que não tenho escolha a não ser continuar jogando e ver como as coisas vão acabar. Os próprios pontos de bônus podem ser usados para aumentar os valores de vários parâmetros na tela de criação de personagem, como força, resistência, carga de equipamento, slots de magias bônus e até habilidades e equipamentos bônus. Inicialmente, pensei em despejar todos os meus pontos de bônus em força, mas isso significaria que não terei pontos para gastar em outras coisas possivelmente úteis. O que fazer? Normalmente, nesses tipos de jogos, os benefícios de parâmetros aumentados só podiam ser sentidos nos estágios iniciais do jogo, pois o resultado final dependia inteiramente do nível geral do personagem. Levando isso em consideração, devo investir meus pontos em outra coisa? Que tal o equipamento bônus? Aposto que com a quantidade certa de pontos despejados nele eu poderia começar o jogo com as armas e armaduras mais fortes desde o início. Isso certamente tornaria os estágios iniciais uma brisa. Feitiços bônus também podem ser úteis, especialmente aqueles que parecem legais como portal ou explosão de raios gama. Nossa, tantas coisas para escolher e nem de longe pontos suficientes para experimentar tudo que chamou minha atenção. Normalmente eu poderia ter usado a internet para encontrar algumas dicas para iniciantes, mas fiquei tão envolvido em configurar tudo que nem registrei o nome do jogo, então eu estraguei tudo, não vou mentir. Mas, de novo, esse era meio que o ponto do que estou fazendo aqui, mergulhar nisso às cegas e ver se isso realmente vale a pena. Isso, e eu não quero desperdiçar aquela chance de 1 em 1 milhão que tive com aquele teste divino que consegui garantir. Tenho que dar crédito aos desenvolvedores do jogo, colocar tantas coisas para escolher e dar a você tantos pontos foi um truque brilhante, tornando as decisões mais difíceis para mim. Enquanto eu examinava a tela inteira em busca de dicas em potencial, notei que havia uma opção redefinir personagem e na parte inferior da lista de habilidades bônus. Então, com essa habilidade bônus, refazer seu personagem deve estar disponível, certo? E se esta página for intitulada Página de Personagem 1, então seria lógico que eu pudesse refazer a mesma página ou criar outra se eu quisesse. Dessa forma, eu posso começar a jogar essencialmente o que eu quiser sem me preocupar muito. Cliquei no Induzir Reinicialização para ver se realmente funciona. Os pontos de bônus mudaram para 98, provavelmente porque um ponto foi usado para executar a reinicialização em si. O valor de experiência necessário também diminuiu de acordo. Claro, eu deveria saber que algo assim seria necessário. Mas bem ao lado disso havia uma habilidade que aumentava o valor da experiência obtida. Mas como é diferente? Devo escolher os dois por enquanto? Verificando a redução do valor de experiência necessária, os pontos de bônus estavam em 97, e a diminuição do valor de experiência necessária foi exibida na metade do valor de experiência necessária. É uma versão aprimorada com um nível de experiência reduzido, ou uma versão evoluída para ser mais exato. Se você clicar no valor de experiência necessária, meio, os pontos de bônus cairão para 95, mas a experiência necessária mudará para meio do valor normal necessário.
Fazer isso novamente mudará o valor necessário para 1/3 do original e repetir o processo mais uma vez reduzirá os pontos de bônus para 91, mas mudará o valor de experiência necessária para 1/5. Fazer isso novamente reduzirá os pontos de bônus para 83, mas mudará o valor de experiência necessária para 1/10. O número dos meus pontos de bônus foi reduzido. Parece que o valor dos pontos de bônus necessários continua dobrando. Clicar no valor de experiência necessário de 1/10 resultou no total de pontos de bônus se tornando 67. A exibição mudou para 1/20 do valor de experiência necessário. Hora da matemática rápida. 83 menos 67 dá. Espera, como você conta até 16 de novo? Ah sim, 16. Então o valor está dobrando, afinal. Agora, e se eu desmarcar o valor de experiência necessária de 1/20 e clicar para retornar o ponto de bônus para 83 e o valor de experiência necessária de 1/10, e então para os 91 pontos de bônus e o valor de experiência necessária de 1/5 e mais uma vez para retorná-lo para 1/3. Ok, então dessa vez eu vou escolher o aumento na aquisição de experiência. Quando aumentei, os pontos de bônus se tornaram 90, e a exibição do aumento na experiência de aquisição dobrou. Esse é o mesmo padrão? Quando repito o processo mais uma vez, os pontos de bônus se tornaram 88, e o valor da experiência ganha mudou para o triplo do valor normal. Quando cliquei uma terceira vez, os pontos de bônus se tornaram 84, e 3 vezes o valor da experiência ganha mudou para 5 vezes o valor da experiência ganha. Acho que vou com isso. Fora isso, também havia uma opção para escolher uma segunda classe. Isso sem dúvida seria útil normalmente, em um jogo baseado em classes, cada classe pode usar suas habilidades e magias únicas. Se você tem uma segunda classe, pode usar as habilidades e magias dessas duas classes ao mesmo tempo. É estranho que aqui seja tratado como uma habilidade bônus. Se você não definir uma habilidade bônus, você vai perder seu slot permanentemente. Escolhas de jogo do caralho, cara. Isso cheira a uma mecânica de jogo de merda, mas acho que não temos escolha. Depois que peguei isso, o valor dos pontos bônus diminuiu para 83. Duas classes ao mesmo tempo provavelmente serão tudo que conseguirei no início do jogo, então se eu decidir trocá-lo por outra coisa, sempre posso reiniciar a qualquer momento. Bem ao lado da habilidade segunda classe havia uma habilidade de configurações de classe. Então, acho que se eu não escolher, ficarei preso a algumas configurações padrão ruins, hein? Vamos deixar isso por agora e verificar quais outras opções temos. Maior velocidade de recuperação e velocidade de encantamento reduzida também podem ser habilidades que podem ser úteis, mas como não sei se a magia pode ser usada desde o início, estou pulando isso por enquanto. Negociações de descontos e preços reduzidos. Isso pode ser útil quando eu tiver que comprar muitas coisas. Quanto ao resto, acho que vou passar qualquer feitiço bônus por enquanto, porque alguns deles perguntaram descaradamente se você está bem em realizar ataques suicidas. Grande não para mim. Não vou usar ataques suicidas, não importa o quão OP eles sejam. Nem em 1 milhão de anos. Vamos voltar ao equipamento bônus por enquanto. No que diz respeito ao início do jogo, isso será absolutamente crucial. Usar qualquer coisa diferente do seu equipamento inicial deve ser o suficiente para garantir que você não será derrotado durante os estágios iniciais do jogo. Clique em equipamento bônus e depois em armas bônus, diminuindo meu número de pontos bônus para 82, mudando meu carregamento inicial chamado simplesmente de armas para armas 2. Então esse é o padrão que o equipamento bônus está seguindo? Ok, tudo bem para mim. Cliquei nele 6 vezes, gastando um total de 20 pontos bônus para obter um conjunto de armas 6. Em seguida, cliquei em acessórios bônus até que meu total de pontos bônus caísse para 17, como toque final, aumentei o valor de experiência inferior para 1/5 do total normal e aumentei a quantidade de experiência obtida 5 vezes. Depois que tudo foi dito e feito, o número dos meus pontos de bônus restante era 1. Em que devo gastá-lo? Habilidade identificar, ou talvez colocar mais um em armas de bônus, só por diversão? Não, vou com identificar afinal.
Não tenho mais pontos de bônus agora. Sem mais nada para fazer, cliquei em OK para finalizar o processo de criação do personagem, quando, de repente, a tela mudou. Aviso! Se você escolher continuar além deste ponto, você viverá sua vida em um mundo diferente, sem nunca mais voltar para o mundo que você deixará para trás. Sabendo disso, você ainda deseja continuar? Que diabos é isso? Sim, contanto que eu não tenha que pagar por isso, não me importo. Só me deixe clicar em sim e começar a jogar, pelo amor de Deus. Clico em sim sem hesitar um segundo. O último aviso. Sabendo do risco, você ainda deseja continuar? Sim. Não. Irritado com a persistência do jogo, cliquei em sim como um louco. Mas espere um segundo. Essa mensagem não foi meio perturbadora agora que eu penso nisso. Porra! No que eu me meti?